No vídeo passado, eu apresentei o meu prefácio da obra Três para Casar, do Fulton Sheen, que trata do divino amor humano, em alusão à profanação sacrílega da Madonna, que blasfemou claramente contra a nossa religião santa, católica, no seu show aqui no Brasil. No vídeo de hoje eu quero apresentar o meu prefácio à obra do padre Gabriele Amorth, O Evangelho de Maria, a Mulher que Venceu o Mal, da editora Petra. Isso é muito importante, sem mistificação, sem sensacionalismo, para entender que esses debates culturais são, no fundo, espirituais. Que nós não estamos tratando apenas de gosto estético, de opção social, de esporte, de lazer, de coisas superficiais e acidentais, que são indiferentes. Tanto faz se você gosta mais de futebol ou de basquete. Isso não muda muito. Mas o modo como você vive a sua sexualidade e o tipo de cultura anticristã que a Madonna promove repercute diretamente no organismo social e, no fundo, na salvação da sua alma, da alma dela e da alma dos que a seguem. Há um livro da Carrie Grass exatamente chamado Anti-Maria, Desmascarada, resgatando a cultura do feminismo tóxico, da editora Cristo e Livros. E neste livro é muito boa a análise de que não só há um anticristo, que é obviamente revelado na Sagrada Escritura, sobretudo no Apocalipse, mas uma anti-Maria, que é a subversão do ideal feminino, tão bem encarnado por Madonna, exatamente pela Madonna com M maiúsculo, que não é a Nossa Senhora, cuja pureza, cuja bondade, cuja castidade e cuja fecundidade espiritual é tão louvada. E por isso a importância deste livro do padre Gabriele Amorth, que é considerado o exorcista do Papa, como o filme de 2005, salvo engano, retratou, porque o padre Gabriele Amorth foi uma das figuras mais populares para divulgar recentemente a ação do demônio no mundo. Essa ideia do demônio, de Satanás, de Lúcifer, ficou um pouco mistificada no nosso vocabulário, negando a existência do diabo e do mal. Ora, se não há pecado, não precisa de redentor, não precisa de salvador. Se não há pecado para ser extirpado do mundo, não há necessidade de um cordeiro para expurgá-lo. E nosso Senhor Jesus Cristo é o cordeiro que tira o pecado do mundo, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e cujo sacrifício nos dá o sangue com o qual nós alvejamos as nossas vestes, nós limpamos as nossas imperfeições e pecados. Ora, quando a gente tem a banalização do sexo, a vulgarização completa da violência, o aborto, a pornografia, a masturbação, todo esse contexto, não se trata de ser moralista e vitoriano, de negar a sexualidade e os prazeres da carne, mas de entender o quanto isso é demoníaco. O quanto, no fundo, isso revela um ideal de feminilidade e de masculinidade também, porque os dois se perdem juntos, os dois se afundam juntos, quando dissociados da união conjugal que o sacramento do matrimônio comporta. Então, esse livro que eu prefaciei com o título Silêncio de Maria, o livro chama O Evangelho de Maria, a Mulher que Venceu o Mal. Então aqui está o tema central da nossa fé católica, né? A luta contra o mal. Essa luta não é política, não é social, não é econômica, é uma luta moral no nosso interior. E a nossa vida vai repercutindo e vai influenciando a vida de apóstolos na dos outros. E a primeira e mais importante discípula é exatamente Maria, que se torna o modelo supremo de discipulado cristão. Diz o padre Gabriele Amorth, a primeira redimida, a primeira discípula, a primeira colaboradora de seu Filho Divino. Então, conhecer a vida de Maria, conhecer os dogmas de Maria, conhecer como a igreja assimilou o legado espiritual extraordinário e assimila no presente de Maria, é fundamental para a nossa fé cristã e para entender exatamente a civilização cristã. No meu livro A Crise da Cultura e a Ordem do Amor, que eu sempre remeto porque são mais de 70 pequenos ensaios que trazem esses temas importantes, eu falo não só da reflexão mariológica e da piedade mariana, mas também de como o culto mariano
trouxe para a civilização ocidental uma série de virtudes e de beleza estética. O que pensar da grande arte mariana? Aqui atrás eu tenho, por exemplo, um quadro que tem Nossa Senhora, a beleza desse quadro é perceptível. Eu recebo aqui os meus alunos, orientandos, e todos ficam sempre impressionados. É a beleza de Maria que tem uma dimensão espiritual, que tem uma dimensão superior, né? Há uma passagem que eu gosto de citar do livro Beleza, do Roger Scruton, exatamente sobre a glória de Nossa Senhora representada esteticamente, que diz o seguinte: não há atributos maiores à beleza humana que as imagens medievais e renascentistas da Virgem Santa. Uma mulher cuja maturidade sexual é expressa em sua maternidade e que ainda assim permanece intocável, quase indistinguível como objeto de veneração da criança que carrega nos braços. Jamais subjugada por seu corpo como as outras, Maria permaneceu como símbolo do amor ideal entre pessoas corporificadas, um amor que é ao mesmo tempo humano e divino. A beleza da Virgem é um símbolo de pureza e por essa mesma razão é isolada no mundo próprio da esfera do apetite sexual. Essas reflexões remetem à ideia original de Platão. A beleza não apenas nos convida ao desejo, mas também nos exorta a renunciá-lo. Na Virgem Maria, portanto, encontramos em forma cristã a concepção platônica que vê a beleza como guia para uma esfera que está além do desejo. Ou seja, a beleza de Maria é uma beleza espiritual que nos eleva e nos aproxima de Deus. E foi assim desde o começo da sua ação como protagonista do Evangelho, de quem gerou o próprio Filho de Deus. Então eu vou retomar aqui as ideias do meu prefácio. Logo no começo eu trago uma citação que diz o seguinte: um dos maiores erros da mentalidade moderna contra a humanidade é o de querer abolir o significado do pecado e a presença de Satanás. Assim, ignora-se a redenção, que é a vitória de Cristo sobre o pecado e o demônio. Deixa-se o homem mergulhar em sua própria miséria, sem ajuda para se levantar, a ser melhor, a recuperar sua beleza original de criatura feita à imagem de Deus. A Imaculada nos diz: sou assim pela graça de Cristo e pela minha correspondência a ela. Também você, correspondendo à graça, deve aspirar a vencer o mal e a purificar-se cada vez mais. A Imaculada não é um ideal abstrato, formado simplesmente para contemplá-lo. É um modelo a ser imitado. E é exatamente isso que eu convido vocês a fazerem neste mês de maio. Tomarem este livro como um guia espiritual. São 31 meditações pequenas, são 31 pequenos capítulos a serem lidos um por dia, para tomar Maria como um modelo concreto de vida cristã. Não se trata aqui de uma abstração espiritual, de uma exploração estética das suas glórias. Não, é entender como a vida de Maria encarna o ideal cristão com toda a perfeição. E por isso, este livro nos apresenta Maria por completo. Porque assim como Cristo pode ser fragmentado em heresias, também Nossa Senhora pode ser dispersa nas suas diversas características e ignorada em outras. Por isso, este autor é altamente ortodoxo, fiel ao magistério da Igreja Católica e nos apresenta todos os dogmas marianos, sendo os 4 centrais exatamente a maternidade divina, a virgindade perpétua, a assunção aos céus e a Imaculada Conceição. Mas ele também fala aqui com muita profundidade e clareza da Anunciação, de Pentecostes, da fuga ao Egito, na qual José está presente. Por isso, quando a gente defende o dogma mariano e a teologia de Maria, a Mariologia, no fundo a gente quer salvaguardar o próprio Filho, a natureza humana de Cristo, sem esquecer da sua natureza divina. A união hipostática que defende a teologia católica é exatamente o fato de que Jesus Cristo é plenamente homem e plenamente Deus. Ele é filho de Deus e ele é filho de Maria, mas não se podem separar as suas naturezas nele. Por isso Maria é mãe de Deus, conforme proclamou o Concílio de Éfeso no ano de 431. A famosa definição de Theotokos, Maria geradora, mãe geradora de Deus. E aqui é uma explicação do padre Gabriele Amorti.
A intenção dos padres conciliares lá do Concílio de Éfeso, em 431, nunca foi fazer de Maria uma deusa. Ela segue sendo uma humilde criatura como nós, que teve a necessidade de ser redimida em Cristo. Esse título de Theotokos, Mãe de Deus, tampouco significa que Deus precise de uma mãe que transmita a ele a sua divindade. O título de Mãe de Deus é um título cristológico. Significa que Jesus, nascido de Maria, é verdadeiro Deus. Com esse título se afirma que Jesus é Deus desde o primeiro instante de sua concepção. Por isso, Maria é mãe de um filho que é Deus, e por isso a proclamamos com razão Mãe de Deus. Esses conceitos são muito claros para os católicos, mas devemos saber expressá-los com exatidão para responder às eventuais objeções. Esta é a dimensão que eu destaco no meu prefácio, apologética deste livro, que nos ajuda a ter clareza de argumentos católicos para apresentá-los com prontidão, com muita mansidão a quem nos perguntar, como nos ensinou São Pedro na sua primeira carta, estando sempre prontos a responder às razões, apresentar as razões da nossa esperança. Mas o que é interessante é que este livro é equilibrado, como os livros da editora Quadrante em geral e da editora Cultor de Livros em geral, que eu tanto aprecio e divulgo para vocês em todos os meus canais, não só aqui no YouTube, mas também no Instagram, nos e-mails dos que recebem a minha newsletter semanal, porque há um equilíbrio entre teologia e piedade, entre teoria e prática. A religião não é apenas pensamento, leitura, estudo, não é apenas explicar o mundo ou tentar explicá-lo, é principalmente viver o mistério da fé. Então, se você tem fé e razão, e se você tem obras e fé, né, lembrando da Epístola de São Tiago, né, você me pergunta pela fé, eu lhe mostro as obras que a encarnam, que a evidenciam. Esse livro, portanto, tem um caminho de piedade. Ele traça um rosário de virtudes marianas a serem emuladas, a serem imitadas, a serem vividas. E isso é muito interessante, porque Maria se apresenta aqui, como é no Evangelho, o livro todo baseado no Evangelho, nos 4 evangelhos canônicos, como aquela que se santificou no cotidiano. Aquela que viveu a vida intensa de Cristo no dia a dia, na casa de Nazaré. Né? Diz aqui o padre Gabriele Amorti no 7º dia. Os capítulos são dos dias, né? 31 dias, que é um mês que eu estou propondo para vocês fazerem em maio. Não tem problema se passar um pouco, obviamente. Esse vídeo vai ao ar já em dias que não são os primeiros de maio, talvez na segunda semana. Sobre nós, a reflexão principal gira em torno da compreensão do valor da vida comum, oculta, monótona, se é oferecida ao Senhor e vivida em estado de graça. Por isso é necessário que esteja entremeada de orações. Então vejam só essa passagem interessante deste livro que eu prefaciei. A vida de Maria não tem nada de excepcional no seu percurso em Nazaré. Isto é, a vida oculta de Jesus, como é chamada, em companhia de Maria e José, exatamente esses que estão aqui na minha piedade constante, né? Santo Agostinho entregando o seu coração a menino Jesus, no colo de Maria, com São José atrás, é exatamente a ideia de uma vida comum. Não é a anunciação, não é a visitação, não é o Natal, que é de fato um grande acontecimento, a fuga ao Egito, o martírio dos inocentes, mas a vida em Nazaré, na maior parte do tempo. Não é a apresentação do menino Jesus no templo, a perda do menino Jesus no templo, que é um fato extraordinário, um fato complexo, mas esse dia a dia corrente, que pode ser monótono, que pode ser repetitivo e desgastante, mas que se for nutrido pela oração, pela vida interior, pela vida de piedade, ganha uma nova significação, ganha um novo colorido. Vejam essa outra citação. Houve outros encontros entre Jesus e Maria, além dos que estão mencionados no Evangelho? Pergunta o padre Gabriele Amorti neste livro. É provável, mas nesse caso os evangelistas lhe atribuíram um valor privado. É fato que o coração de Maria, seus pensamentos e preocupações estavam constantemente inclinados ao Filho e suas atividades. Acreditamos que o Senhor quis nos oferecer um grande ensinamento neste período de vida de Maria.
Como é possível colaborar efetivamente com a ação apostólica mesmo no anonimato de uma vida comum oferecida com amor a Deus, na aceitação de sua vontade cotidiana e oferecendo para tal fim as orações, os cansaços e sofrimentos que a vida nos apresenta? Por isso, voltando a nossos tempos, vemos associados como padroeiros das missões São Francisco Xavier, o grande pregador do Oriente, e Santa Teresa de Lisieux, a nossa amada Santa Teresinha, que nunca saiu de seu convento. Então veja, os padroeiros das missões são dois. Um missionário intercontinental, transnacional, que vai para um outro continente, vai para as Índias, e uma jovem menina que nunca saiu do seu convento no interior da França, Santa Teresa de Lisieux. Os dois são padroeiros das missões, porque para Deus o valor da ação é proporcional ao valor da oração. E por isso eu intitulei o meu prefácio O Silêncio de Maria, porque o que de melhor ela nos ensina é exatamente a guardar as coisas no nosso coração, cultivando o silêncio necessário para ouvir a Deus e para secundar a sua vontade, sem carência de reconhecimento, sem farisaísmo, sem busca de aplausos e holofotes. Hoje a gente vive num mundo muito marcado pela exibição, pela ostentação das virtudes, sob o pretexto de compartilhar com os amigos ou com a rede social. A gente vai se exibindo, vai se envaidecendo e mostrando as nossas grandes conquistas, os nossos grandes feitos, né, para vendê-los no capital social das vitrines digitais e assim angariar seguidores e quem sabe fãs ou o que mais se puder. E esquecemos que o mais importante é o escondido. Lembram que no Sermão da Montanha, Nosso Senhor nos ordena, nos exorta a 3 coisas: a esmola, a oração e jejum, em segredo. A esmola é que que a mão direita não saiba o que fez a esquerda, né? A oração fechada dentro do quarto. E o jejum com a cara bem lavada para que ninguém perceba. Não como os fariseus que desfiguram a sua cara, que trombeteiam as esmolas nas esquinas, né? Ou que fazem orações altissonantes nas praças e nas sinagogas para que todos os ouçam e os aplaudam, né? A vida espiritual é uma vida de intimidade, é uma vida de privacidade. Existe um outro grande livro, Deus e Eu, né, da Cultor dos Livros, que fala exatamente da vida espiritual, que começa quando se começa a ter segredos com Deus. Quando a gente começa a ter coisas que a gente só falou para Deus e que a gente sentiu com convicção espiritual que Deus nos ouviu e que de algum modo Deus nos respondeu. E nós não vamos dizer para ninguém o que nós dissemos a Deus e o que Ele nos respondeu. Aí sim começa uma vida espiritual, uma vida de profundidade interior, que se dá com a oração diante do sacrário, que se dá na missa semanal, aquela missa mais silenciosa, aquela missa mais íntima, em que as coisas vão se encaixando, em que nós começamos a interpretar os acontecimentos correntes a partir de Cristo. Nós não podemos interpretar a religião a partir da política, a partir da economia, a partir da cultura, a partir do que disse um intelectual secular qualquer ou um influenciador digital qualquer. Pelo contrário, nós temos que interpretar tudo isso a partir do que a igreja nos ensina. Só assim nós vamos ser católicos, a partir do magistério, da autoridade da igreja, a partir do texto canônico, dos evangelhos, da Bíblia, né? Então, esse livro tão rico, tão pequeno quanto rico, e o pequenino, tá? De 165 páginas, de formato pequeno, que eu prefaciei, eu encontrei o eixo para explicar tudo isso a partir do silêncio de Maria. São José Maria Escrivá falava que o silêncio é como que o porteiro da vida interior. Você só entra no castelo, para usar uma imagem de Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, se começar a fazer silêncio. Não adianta você ficar com o celular na mão, vendo as coisas, buscando notícias e imagens e músicas e pregações e grupos. Não adianta, se você não conseguiu ainda silenciar. Aliás, nos meus livros de virtudes, tanto no Virtudes no Cotidiano quanto no Caminho das Virtudes, é outro aspecto que eu sempre enfatizo, porque fui muito marcado por um livro do cardeal Robert Sarah, chamado A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído, em que ele diz, por exemplo, e eu cito aqui no meu prefácio:
A vida pública de Cristo se enraizava e se conduzia pela oração silenciosa de sua vida oculta. O silêncio de Cristo, Deus presente em um corpo humano, está oculto no silêncio de Deus. Sua palavra terrena é habitada pela palavra silenciosa de Deus. Toda a vida de Jesus está envolta de silêncio e de mistério. Se alguém quiser imitar Cristo, basta observar os seus silêncios. O silêncio da manjedoura, o silêncio de Nazaré, o silêncio da cruz, o silêncio do túmulo selado são o mesmo silêncio. Os silêncios de Jesus são silêncios de pobreza, humildade, abnegação e humilhação. É o abismo insondável de sua kenosis, de seu despojamento. E continua o cardeal Sara. Toda a vida da mãe de Jesus é banhada de silêncio. Em A Humilde Presença, Zundel diz que só o silêncio revela as profundezas da vida. As grandes obras de Deus são fruto do silêncio. Só Deus é testemunha, e com ele os que têm uma visão sobrenatural das coisas, os que fazem silêncio e vivem da presença do Verbo silencioso como a Virgem Maria. Para Zundel, Maria se fez discípula do Verbo. Ela escuta, adere, doa-se, ela se perde em seus abismos. Em todas as fibras de seu ser ressoa este apelo: deixa-me ouvir a tua voz. É uma citação do Cântico dos Cânticos, que o Zundel, citado pelo cardeal Sara, traz. E continua a citação deste Zundel. Maria dá ouvido ao Verbo silencioso. Sua carne pode então tornar-se o regaço da eterna palavra. Nela, todo ser humano vê-se chamado ao mesmo destino, tornar-se uma morada de Deus, do Verbo silencioso. Pois se é verdade que Deus criou a natureza humana apenas para receber uma mãe de quem viesse a nascer, todos nós somos chamados, pelo acolhimento silencioso do Verbo, a nos tornar o templo do Verbo, a basílica do silêncio. No plano de Deus, a Virgem Maria está inseparavelmente ligada ao Verbo. O Verbo de Deus e o Verbo é silencioso. Ela está completamente sob a influência do Espírito Santo, que não fala. A atitude de Maria é a da escuta. Ela está inteiramente voltada para a palavra do Filho. Ela é aquiescência e obediência. Maria não fala, quer apenas submeter-se a Deus como uma criança confiante. Seu fiat, faça-se, é total e alegre. Ela aceita receber a vontade de Deus mediante Jesus. A mãe de Jesus está imersa no assombro e no silêncio da alegria, aos pés da criança no Natal. Está imersa na dor e na angústia quando Herodes ameaça o menino Deus e também aos pés da cruz. Ela passa sua vida imersa no silêncio do consentimento que se resume nesta palavra excepcional. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Ou seja, tudo se reduz a esta passagem em que Lucas diz que ela guarda cuidadosamente os acontecimentos de seu filho e os medita em seu coração. Eu queria ressaltar que sem essa vida de oração, sem esse silêncio, sem essa meditação, sem essa paciência, sem essa humildade, não há vida espiritual. E por isso todas as virtudes extraordinárias de Maria, sobretudo a pureza, a castidade, sobretudo a obediência, não são possíveis sem essa identificação íntima e interior com a palavra de Deus escutada no silêncio da oração. Recomendo muito este livro do Padre Gabriel Amorth, O Evangelho de Maria, a mulher que venceu o mal, que pode servir como um verdadeiro retiro ou um recolhimento de 31 dias para que nós aprofundemos o mistério cristão na vida de Nossa Senhora, a sua mãe. Se inscrevam no canal se tiverem gostado, ativem as notificações e me digam nos comentários os temas que querem assistir nas nossas reflexões. Obrigado e até a próxima.